Você pensa assim: o que eu ganho sendo certinho? O que eu ganho fazendo a coisa certa? Você pode estar pensando que o mundo vai mal e que quem faz a coisa errada se dá bem e que é uma bobagem fazer a coisa certa. Mas se você está pensando assim, fica comigo até o final desse vídeo e você vai ver que existem bênçãos sobre o justo e a violência caminha com os que são ímpios. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões sobre a Bíblia. Hoje nós vamos falar a respeito desse assunto, das bênçãos que vêm sobre os justos e que vale a pena ser justo e na realidade é uma tolice você fazer as coisas erradas. Existem 10 motivos que nós podemos extrair de Provérbios, no capítulo 10, de que vale a pena ser justo, e nós vamos expor aqui esses 10 motivos. Nós estamos gravando uma série de 31 lições nos capítulos de Provérbios para uma boa vida. 31 lições para uma vida feliz, com base no livro de Provérbios. E hoje é a 10ª lição. Nós vamos tirar essa lição do capítulo 10 e a lição é de que existem bênçãos sobre a cabeça do justo. Então, quais são essas bênçãos? O versículo principal de Provérbios, capítulo 10 aqui, é o versículo 22, que nós vemos aqui que diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Já começa por aí, que se você tem a bênção do Senhor, sendo justo, fazendo a coisa certa, você vai receber a bênção do Senhor, e a bênção do Senhor é a que enriquece e ele não acrescenta dores. Quando esse texto fala que a bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores, a bênção do Senhor enriquece em todas as áreas da sua vida. Enriquece você em tudo. E agora nós vamos começar a falar aqui sobre os 10 pontos que enriquecem. Primeiro, enriquece na vida familiar, porque veja o versículo 1. Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Então, aquele filho que é sábio, ele faz as coisas certas que conseguem alegrar a sua família. Ele vai fazer tudo o que é correto, não vai trazer nenhuma dor de cabeça para a sua família, porque ele sempre vai fazer a coisa certa. Essa é a primeira bênção que existe em você fazer tudo o que é certo. Você vai trazer alegria para a sua família. Depois, você vai ficar livre da morte, porque os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Tem muitas pessoas que ficam ricas vendendo drogas, fazendo coisas erradas, fazendo corrupção, suborno, mas de repente eles são descobertos e de repente eles são presos pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, passam dias na prisão, têm trabalho em contratar advogado, ficam dizendo para a família que não fizeram a coisa errada, que não foi bem assim. Então, quando você age sempre na justiça, fica muito fácil de você explicar a situação que você vive. Além disso, o verso 23 fala que aquele que é sábio, um divertimento é para o tolo praticar iniquidade. Os tolos se divertem fazendo as coisas erradas. Agora, para o homem inteligente, o divertimento, né, o mesmo que é o divertimento, é o ser sábio. Então, o sábio, ele fica contente, ele se diverte fazendo a coisa certa. E o sábio, no versículo 27, ó, o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Como o sábio, ele respeita a Deus, temor ao Senhor significa que ele considera Deus em primeiro lugar.
significa que ele quer fazer as coisas de acordo com o que é correto, de acordo com o que é certinho. Ele vai ter os seus dias aumentados, porque ele não vai se envolver em coisas erradas. Ele não vai gastar os dias em uma balada tomando risco de se envolver com pessoas que praticam o mal numa noite de sono que ele pode estar dormindo ou em que ele pode estar lendo a palavra ou orando ou conversando com pessoas sábias. O terceiro ponto é que aquele que é justo, ele não passa fome. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. Por que que ele vai ter o alimento diário, o justo? Porque ele tem a quarta bênção. Qual que é a quarta bênção? Está no versículo 4. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Aquele que é sábio, ele trabalha de maneira honesta e trabalha de maneira eficiente e inteligente. Então ele faz bem o seu trabalho. Então ele vai enriquecer, conforme diz o versículo 4. Ser justo, fazer a coisa certinha, vai fazer a pessoa enriquecer. Você pode pensar, o que é fazer a coisa certinha? Que eu trabalho certinho e eu não enriqueço. Se você está trabalhando certinho e não está enriquecendo, então significa que você tem que ampliar o seu negócio, buscar mais conhecimento, mais aperfeiçoamento no seu trabalho, para que você possa, de fato, enriquecer. Porque está aqui, no verso 4, a promessa. Aquele que trabalha com mão diligente enriquece, e também aquele que faz a coisa certinha, conforme diz o verso 26, como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Aquele que trabalha de maneira diligente, ele não é preguiçoso. Porque o versículo 26 fala que o vinagre não tem utilidade nenhuma para os dentes. A fumaça não tem utilidade nenhuma para os olhos. Aliás, o vinagre no dente e a fumaça nos olhos até são situações que incomodam. Então o preguiçoso é assim. Ele é um incômodo para aqueles que o mandam. Mas, como o justo, ele trabalha com a mão diligente, ele enriquece e ele não é preguiçoso. Então essa é a quarta bênção de você fazer a coisa correta. Fazer a coisa correta, trabalhando, se aperfeiçoando, buscando ampliar o negócio, buscando aperfeiçoamento, vai trazer a pessoa para o enriquecimento. Uma outra questão do trabalho é que aquele que teme ao Senhor sempre vai buscar uma forma de crescer no seu desenvolvimento pessoal para ter o seu próprio negócio. Ele não vai ficar trabalhando para ser um empregado, por um motivo. Lá em Deuteronômio 28 existe uma promessa, que aqueles que temem ao Senhor e que obedecerem ao Senhor serão cabeça e não serão cauda. Terão para emprestar e nunca tomarão emprestado. Então, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas se você sempre pensou em orar e pedir a Deus por um emprego, você pode pedir ao Senhor para que você tenha o desenvolvimento de habilidades, para que Ele te encaminhe, para que você tenha o seu negócio. Além disso, a quinta bênção do justo, ele é sempre prevenido e nunca tem falta de nada. Veja o versículo 5. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é o tempo de colheita. O que dorme na época da colheita é o filho que envergonha. Então aquele que faz a coisa certinha, ele sempre vai ser prevenido. Ele vai pensar o que eu tenho que fazer para conseguir obter os resultados que eu estou buscando. No verso 6, bênçãos há sobre a cabeça do justo. São essas bênçãos que nós estamos contando aqui, que são 10. Eu acabei de falar a quinta, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Os ímpios,
Eles são aqueles que só ficam apontando o dedo para os que dão resultado, para dizer, ele só prosperou porque ele fica trabalhando o dia inteiro. Ele só prosperou porque ele não vive, ele só fica o tempo todo na igreja. Ele só prosperou por causa disso e daquilo. Essas palavras de violência vivem na boca de quem não faz a coisa certa. Ele não trabalha, ele age com a preguiça, ele faz a coisa errada e ele fica sendo violento com a boca para falar mal a respeito de quem está fazendo a coisa certa. A sexta bênção é que a memória, está no versículo 7, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Por que que a memória do justo é abençoada? Ou seja, as pessoas quando olham para o justo, elas vão ter coisas boas para falar a respeito do justo. Por quê? Porque o versículo 8, o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco paurador será transtornado. Primeiro, porque o justo ele é uma pessoa que aceita os mandamentos. Então ele faz a coisa correta, então ele vai ser lembrado por ser uma pessoa que sempre faz as coisas certas. Depois, a memória do justo é abençoada, porque no versículo 9 ele fala que o justo é aquele que anda na sinceridade. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Então, o que faz o mal, pervertendo o caminho, é conhecido. Quem não olha para aquela pessoa que mora ali perto da sua casa e que fala, aqueles ali só fazem as coisas erradas, e aqueles ali só fazem as coisas certas. Se você conversar com eles, eles são sinceros, eles são verdadeiros. Então, a memória do justo é abençoada também porque ele é sincero. Também porque o justo, ele não fica, o que acena com os olhos dá dores, ele não fica acenando com os olhos. Agora, o tolo de lábios será transtornado, ele não fica combinando para fazer coisas erradas, né, no versículo 10. E além disso, tudo aquilo que o justo fala é bom. Nós temos aqui vários versículos que falam como que o justo fala. O versículo 11, a boca do justo é manancial de vida. Ou seja, sempre que você conversa com ele, ele tem uma palavra boa para dar para você. Agora, a violência cobre a boca dos ímpios. Versículo 13, nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. A pessoa que é justa, ela tem na sua boca palavras de sabedoria. Versículo 14. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Então você conversa com o sábio e sempre ele tem algo novo para te revelar. Quando o versículo 14 fala que os sábios escondem a sabedoria, significa que sempre que você for conversar com os sábios, ele vai ter alguma coisa nova para revelar a você. Porque ele tem tanta sabedoria que sempre tem alguma coisa nova, alguma coisa boa para te falar. Versículo 19. O sábio, ele não fala o tempo todo bobagens. Ele cuida do que fala. Veja o 19. Na multidão de palavras não falta transgressão. Em outras palavras, na multidão de palavras não falta pecado. Sempre quem fala muito acaba falando alguma bobagem. Mas o que modera os seus lábios é prudente. Então o sábio, ele pensa no que ele vai falar e ele fala aquilo que é bom. Por isso que a memória do justo é bem lembrada. Daí nós temos aí no verso 20 e 21 que diz, prata escolhida é a língua do justo. O justo escolhe as palavras. Agora o coração dos ímpios é de nenhum preço. Quando o ímpio começa a falar aquilo que o coração dele carrega, você logo percebe que o que ele carrega são só coisas que não valem para uma boa vida. E o versículo 21, os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Veja que a falta de entendimento faz os tolos morrerem. Mas o justo, ele é bem lembrado, porque
tudo que ele fala serve para muitas pessoas. E também os versos 31 e 32. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Então, e por fim aqui o versículo 23, o sábio, o homem inteligente, ele se diverte sendo sábio. Então ele se diverte falando coisas que são sábias. Por isso, a sexta bênção é a do versículo 7, que a memória do justo é abençoada por esses motivos aqui que nós falamos. Porque ele aceita os mandamentos, conforme o verso 8, porque ele é sincero, conforme o verso 9, porque ele não fica acenando com os olhos, conforme o versículo 10, e porque tudo que ele fala é escolhido, ele não fala muito, e tudo que ele fala traz abundância de sabedoria, conforme os versículos 11, 13, 14, 19, 20, 21, 31 e 32 e o versículo 23. O sétimo motivo pelo qual o justo é abençoado é que o justo, ele é amável. Versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, o justo, ele usa o amor. Ele é uma pessoa amável. Ele tem entendimento de que o ódio não resolve nada. O ódio faz com que a pessoa que fique com ódio fica doente, afeta os seus rins, afeta o seu estômago, a pessoa tem úlcera nervosa, a pessoa carrega problemas que podem produzir o câncer no seu organismo, porque ela fica alimentando a raiva, a ira, o ódio, o desejo de vingança, a pessoa perde a paz. Então, se você caminha de alguma forma, com alguma lembrança de coisas que já passaram, hoje é o dia de você fazer a coisa certa. Perdoe essa pessoa, passe a ser amável. Ser amável significa valorizar o amor. Passe a valorizar o amor. Perdoe a pessoa. Diga para você mesmo. Respire bem fundo e diga: essa pessoa fez isso para mim, mas eu vou perdoá-la porque eu preciso ter uma vida correta, uma vida de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu perdoe, que eu libere essa pessoa, que na verdade eu possa viver em paz. Na verdade, quando você libera a pessoa, você libera você mesmo. Quando você fica lembrando da pessoa, é a mesma coisa que você pegar uma algema e você prender você com ela. E você trancou a algema e jogou fora a chave. E todos os lugares onde você vai, você está carregando um prisioneiro dentro do seu coração. Hoje é dia de você receber a bênção do Senhor, usando o que o justo, o que faz a coisa certa faz, usando o amor. Abra a chave, quebre a algema e diga: você está liberado, siga a sua vida. E comece agora a caminhar em outra direção, para que você tenha uma vida feliz. A partir do momento em que você perdoar a pessoa e deixar isso de lado, você vai ter uma vida abençoada e uma vida próspera. A oitava bênção de você fazer a coisa certinha, de você ser justo, está no versículo 15. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. Todo aquele que faz a coisa correta, conforme nós vimos no versículo 4, é aquele que trabalha de forma diligente. Se você trabalha de forma diligente e você foge do versículo 26, que fala sobre a preguiça, você não fica como vinagre nos dentes. Você não fica como fumaça para os olhos. Você não fica como um incômodo para o seu próprio trabalho, mas você trabalha com mão diligente. Você vai
obter uma fazenda. Você vai ser rico. Sempre que você for diligente no seu trabalho, sempre que você desenvolver as suas habilidades, sempre que você buscar conhecimento em como montar o seu próprio negócio, você vai ter o seu negócio. Se você buscar isso de maneira perseverante, e se você todos os dias acordar cedo, aumentar as suas habilidades, buscar conhecimento sobre como obter prosperidade, você vai obter a riqueza. Claro que aqui, a fazenda do rico, você não necessariamente vai trabalhar com a fazenda. A fazenda do rico simboliza que você vai ter a prosperidade. E quando você tiver essa prosperidade, você vai saber que essa prosperidade foi cultivada como fruto do seu trabalho, como fruto da sua dedicação, como fruto do estudo do funcionamento desse negócio, como fruto das suas orações e da sua dedicação em fazer a coisa correta todos os dias. E você sabe que isso que você preparou, plantou, que você organizou, que você montou, foi feito sem nenhum suborno, sem nenhuma corrupção. Então, a sua riqueza vai ser uma fortaleza, como diz o versículo 15. Agora, você, no versículo 16, a obra do justo conduz à vida. Você vai fazer sempre a coisa correta. Então, você vai andar para a vida, no versículo 26. E, além disso, no versículo 29, o caminho do Senhor é fortaleza para os retos. O fato de você ter feito a coisa certinha, ter feito as coisas conforme o caminho do Senhor, vai trazer a fortaleza para você. Agora, o que acontece com quem faz a coisa errada? Acontece a segunda parte, versículo 15. A destruição dos pobres é a sua pobreza. Por que que o pobre é destruído? Por quê? Por causa da pobreza dele. O que é a pobreza? É a pessoa não buscar a sabedoria do Senhor. É a pessoa fazer a coisa errada. Fazer a coisa errada é pobreza. A pessoa não quer fazer a coisa certa. Ela é uma pessoa pobre. E a pobreza dela, pelo fato dela querer fazer a coisa errada, é que ela vai viver como uma pessoa pobre. Por isso que a destruição dos pobres é a sua pobreza. É o seu hábito de fazer a coisa errada, de querer ser preguiçoso, de não querer acordar cedo, de dizer que é tudo muito difícil, de você ter que estudar para poder conhecer o funcionamento de um negócio. É a preguiça de você querer organizar a sua própria vida, de você querer saber como é que funciona isso aqui, para eu poder montar esse negócio, como é que eu faço? Porque o sábio é aquele que vai dizer, nem que eu tenha que ficar mais 1 hora ou mais 2 horas, mas eu quero saber, entender como que essas coisas funcionam. Do versículo 16, as produções do ímpio levam para o pecado. Ou seja, o que o ímpio produz? Ele produz o ficar de braços cruzados, ele produz a preguiça, ele produz o desejo de ficar com folga, com final de semana. Ele gosta de feriado, ele gosta de final de ano, ele gosta de festinha, ele gosta de ficar folgando. Então, quem não gosta do trabalho e não é diligente naquilo que faz, acaba caindo na desgraça. Voltando e indo ainda para o versículo aqui, o 29, veja, mas a ruína virá aos que praticam a iniquidade. Então, nós vemos a primeira parte dos versículos 15, 16 e 29, mostram que quem faz a coisa certinha vive numa fortaleza. Quando você lê a segunda frase do 15, do 16 e do 29, você vê que aquele que faz a coisa errada vive na pobreza, versículo 15, versículo 16, tudo que ele produz é pecado, pecado é a coisa errada, é coisa errada. Você andar na preguiça é coisa errada. Não se dedicar e não querer saber das coisas.
E o versículo 29 vai ficar na ruína. A nona bênção que o justo recebe está no versículo 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. Aquilo que o justo espera, a esperança dos justos, é alegria. Como ele sempre faz as coisas corretas, ele obedece os mandamentos, ele é sábio e respeita os pais, ele traz alegria para a família, ele fica livre da morte porque ele faz a coisa correta e se diverte sendo sábio. Ele tem o alimento diário, ele trabalha e enriquece, ele é prevenido, nada falta, a memória dele é bem lembrada, ele perdoa, ele é amável, ele tem uma fortaleza, como nós falamos até aqui, ele vai ter uma esperança de que a vida dele vai ser alegre. Agora, a expectação dos ímpios, a expectativa dos ímpios, perecerá. Por que que perece? Quem faz a coisa errada fica só com esperança de ter dias melhores. Mas os dias melhores nunca vêm. Nunca vêm. Não vem porque se faz a coisa errada. E por último, a 10ª bênção está no versículo 30. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. E o justo nunca vai ser abalado por um motivo simples. Ele sempre faz a coisa certa, ele não vai ser abalado. Então aqui estão os 10 motivos para que você faça a coisa certa. No link da descrição, eu deixei um texto escrito, bem resumido, que tem os 10 pontos organizados. Faça a coisa certa, a bênção do Senhor está sobre o justo. E sobre os ímpios repousa a violência. Deus abençoe e tenha um excelente dia.